teu caminho, ó Deus, está no santuário. O grande país se levantou e disse: bem, Senhor, se não pagarmos e formos atacados pela Rússia, você vai nos proteger? Eu disse: não, eu não protegeria vocês. Na verdade, eu os encorajaria a fazer o que quisessem. Vocês têm que pagar. Há relatos de que o presidente Trump suspendeu a ajuda militar à Ucrânia, Senhor. Trump anteriormente se recusou a confirmar se iria suspender temporariamente a ajuda ao país, mas deixou claro que é uma situação que evolui rapidamente. O EUA. O presidente lançou um novo ataque contra Volodymyr Zelensky também. Enquanto isso, a chefe da Comissão Europeia apresentou um plano para mobilizar 800 bilhões de euros para a defesa europeia. No coração da Eurásia, uma nação se ergue como um cruzamento vital entre continentes, culturas e ideologias. A Turquia, um país com uma história rica que se estende por milênios, tem se destacado cada vez mais como um ator-chave no quadro de segurança europeu. Desde sua localização geográfica estratégica até suas capacidades políticas e militares em evolução, o papel da Turquia no cenário de segurança da Europa deixou de ser uma mera nota de rodapé. Ele é central para moldar o futuro da região. Nos anais da história humana, o crescimento das nações, a ascensão e queda dos impérios parecem depender da vontade e da habilidade do homem. A formação dos acontecimentos parece, em grande medida, ser determinada por seu poder, ambição ou capricho. Mas na palavra de Deus, a cortina é afastada, e contemplamos acima, por trás e através de todo o jogo e contrajogo dos interesses, poderes e paixões humanas, as agências do Todo Misericordioso, trabalhando silenciosa e pacientemente para cumprir os desígnios de sua própria vontade. Vamos assistir à ascensão do doente do Oriente, Trump versus Europa. Você não vai querer perder isso. O mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel está quase completamente cumprida. Em breve, as cenas de tribulação mencionadas nas profecias acontecerão. Esta conferência é, claro, para discutir segurança e normalmente nos referimos a ameaças à nossa segurança externa. Vejo muitos grandes líderes militares reunidos aqui hoje. Mas enquanto o governo Trump está muito preocupado com a segurança europeia e acredita que podemos chegar a um acordo razoável entre a Rússia e a Ucrânia, e também acreditamos que, nos próximos anos, é importante que a Europa assuma um papel muito maior na garantia de sua própria defesa. Seu país está com grandes problemas. Eu sei. A possibilidade de Washington cortar todo o seu apoio a Kiev levou os membros europeus da OTAN a agir e está forçando-os a analisar seriamente seus próprios arsenais. Vocês conseguiriam enfrentar a Rússia sozinhos? Bem. Nós, capacidades são, em sua maioria, insubstituíveis para a Europa. Ministros da defesa das 5 principais potências militares da Europa estão se reunindo em Paris para discutir seu apoio à Ucrânia. França, Alemanha, Reino Unido, Itália e Polônia planejam fornecer garantias de segurança para a Ucrânia no caso de um acordo de paz com a Rússia. Agora, a chamada reunião E5 foi marcada para discutir também a importância da participação dos Squad no envolvimento nas garantias de segurança também. O Reino Unido e outros países estão pedindo garantias da Casa Branca caso a força de paz seja atacada, o que até agora os EUA fizeram, se recusaram a fornecer. As potências militares europeias buscam uma frente unida, embora a Polônia tenha dito até agora que não permitirá que suas tropas sejam baseadas dentro da Ucrânia. Líderes da União Europeia concordaram em aumentar o financiamento para a defesa em centenas de bilhões de euros. Isso segue sinais da administração Trump de que a Europa deveria fortalecer sua própria segurança e uma proposta histórica para aumentar os gastos na Alemanha. As ações de defesa europeias têm disparado esta semana, assim como os mercados europeus em geral. E para falar mais sobre isso, está conosco agora Michele Caruso Cabrera, CEO da MCC Global Enterprises e também colaboradora da CNBC. E Michele, isso é bastante histórico. As pessoas estão olhando para isso e dizendo: uau, isso é uma mudança completa no que podemos antecipar, no que podemos esperar, no que isso vai significar para toda a economia alemã.
É uma mudança monumental no pensamento moderno da Alemanha e basicamente de toda a Europa. O novo líder da Alemanha disse, propôs e provavelmente conseguirá do parlamento capacidade de gasto ilimitada em defesa. Sabe, há um ano era impensável que isso fosse possível. Então, se eles passarem de 2,5% do PIB, onde estão mais ou menos agora, para 3,5%. Isso representa mais 45 a 60 bilhões de dólares em gastos só da Alemanha. É por isso que você vê as ações de defesa lá subindo, algumas delas mais de 100% no acumulado do ano. E com base no que vimos vindo da Europa ontem, você pode ver todos os outros países fazendo a mesma coisa, o que significa um aumento maciço nos gastos da Itália, da França, etc. Isso é impulsionado pelo medo de que os Estados Unidos não vão mais necessariamente apoiá-los quando for preciso. Eles não ajudaram a Ucrânia, ajudaram? Então, esse é o ponto, esse é o dilema que eles enfrentam agora. Certo. Este é o momento. O que você precisar? Quando o presidente da Ucrânia chegou para se encontrar com os líderes da UE, ele foi calorosamente recebido. É ótimo saber que não estamos sozinhos. Sentimos isso e sabemos disso. Obrigado. Tanta coisa para ver. Ao contrário dos Estados Unidos, que interromperam a ajuda militar e pararam de compartilhar informações de inteligência com Kiev, a União Europeia está propondo um plano de mais de $1 trilhão para ajudar a Ucrânia e rearmar a Europa, diante do que autoridades dizem ser uma ameaça da Rússia. Gastar, gastar, gastar com defesa e dissuasão. Essa é a mensagem mais importante. O presidente francês Emmanuel Macron foi ainda mais longe, afirmando que está disposto a compartilhar o arsenal nuclear da França, de armas nucleares com os vizinhos europeus do país. As Forças Armadas francesas possuem quase 300 armas nucleares. A Rússia tem quase 6.000. Em breve, conflitos entre as nações irão explodir, com uma intensidade que não prevemos agora. O presente é um momento de interesse avassalador para todos os vivos. Governantes e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, pensadores e pensadoras de todas as classes, estão com sua atenção voltada para os acontecimentos que ocorrem ao nosso redor. Eles estão observando as relações tensas e inquietas que existem entre as nações. Eles percebem a intensidade que está tomando conta de todos os elementos terrenos e entendem que algo grande e decisivo está prestes a acontecer, que o mundo está à beira de uma crise estupenda. Segunda Guerra Mundial, o Zmikhailo estava cansado de lutar. 2 vezes nos últimos 40 anos, nosso país lançou todo o seu poder econômico e militar em uma luta mortal para impedir o triunfo de um agressor perigoso na Europa Ocidental. Mas havia a preocupação de que teria que fazer isso novamente. A União Soviética havia tomado o controle da Europa Oriental e ameaçava dominar também o Ocidente. Esses países tinham economias arruinadas, pouca confiança uns nos outros e seus exércitos cansados não eram páreo para os soviéticos. Mas em vez de deixar uma Europa vulnerável se virar sozinha, os EUA decidem ajudar a protegê-la pelo menos até que ela pudesse se defender sozinha. Eles dão a esses países $13 bilhões para a reconstrução e os incentivam a comercializar entre si. Depois os EUA se juntam a eles em uma aliança militar, a OTAN, onde cada membro se compromete a ajudar caso um deles seja atacado. Ou seja, os soviéticos teriam que estar dispostos a enfrentar todos esses países além dos americanos. Para provar que estava falando sério, os EUA mantêm algumas de suas próprias tropas, armas e até bombas nucleares em países europeus. Mais de 1 milhão de homens foram adicionados às forças armadas dos membros europeus através da OTAN. Os comunistas não conquistaram 1 centímetro de território na Europa desde que o tratado foi assinado. Defender a Europa era caro, mas também trazia benefícios. Os EU viram sua economia prosperar graças à exportação de materiais para a Europa. Nas décadas seguintes, os países europeus se recuperam e a OTAN se expande. Mas os EU não vão embora. Havia tensões desde a guerra sobre a ideia de a Alemanha se rearmar. Os estados queriam fazer coisas diferentes, todos ainda estariam construindo e com muita dívida. E então os EU acabam meio que ficando para apaziguar tudo isso. O colapso da União Soviética em 1991 dá ao cyber outra oportunidade de recuar. Nenhum país ameaçava tomar os países da Europa Ocidental e a maioria deles havia enriquecido.
Mas em vez disso, negociam pressionam para convidar mais países para a OTAN, estendendo assim sua proteção a mais partes da Europa. Bill Clinton, nos anos 1990, realmente queria atrair eleitores de origem do leste europeu em estados decisivos. E a ideia de que, se os ilha-maels se retirassem da Europa, talvez os europeus seguissem seu próprio caminho. E isso era algo que não queríamos. Apesar dos novos membros, os CEIUAL reduzem o número de tropas que tem na Europa. O problema é que a Europa fez o mesmo. Eles cortaram drasticamente os gastos com defesa, em grande parte para expandir programas sociais. Os estados europeus, nos anos 1990, basicamente aproveitaram um dividendo de paz maior, a ponto de hoje eu dizer que essa relação está extremamente desequilibrada. Desde a invasão da Rússia, em 2022, muitos governos europeus prometeram aumentar a produção de armas em seus próprios países. Mas mesmo com orçamentos de defesa maiores, transformar essas palavras em ação tem sido um desafio. Lembre-se, a maioria desses componentes e sistemas basicamente deixou de ser produzida após a Guerra Fria. Então a Europa está tentando reconstruir uma indústria que não existe há mais de 30 anos. Quando a Rússia lançou sua invasão em grande escala à Ucrânia, a Europa reiniciou praticamente do zero sua indústria de defesa. Um dos maiores trunfos no arsenal da Ucrânia tem sido a artilharia autopropulsada, incluindo obuseiros. Os países europeus destinaram mais de 400 desses sistemas para a Ucrânia desde 2022. Esses exércitos costumavam ter centenas deles em seus arsenais, mas após a redução de efetivos no pós-Guerra Fria e as entregas para a Ucrânia, alguns de seus estoques caíram para números de 2 dígitos. A Rússia possui mais de 1.700, e mesmo que Moscou tenha perdido mais de 4.000 tanques de batalha principais desde 2022, seu estoque atual de cerca de 2.700 ainda é muito maior do que o que esses exércitos europeus individuais mantêm após terem milhares em seus arsenais há 30 anos. A Alemanha assumiu um papel de liderança e iniciou a construção da primeira fábrica de produção de mísseis Patriot na Europa. A expectativa é que a fábrica produza até 1.000 mísseis Patriot para os aliados da OTAN, mas eles só estão programados para serem entregues em 2027. A situação não está melhorando tão rápido quanto os ucranianos e muitos europeus gostariam. E agora, com a pressão adicional de Washington, a Europa precisa agir ainda mais rápido. E simplesmente não está em condições de fazer isso. 2 artigos sobre a questão oriental foram enviados enquanto a guerra entre a Turquia e os Estados Balcãs estava em seu auge, e os editores os publicaram com prazer. Irmãos em diferentes lugares também escreveram sobre o assunto, e as doutrinas defendidas pelo nosso povo a respeito da queda do Império Turco, à luz da profecia, receberam ampla divulgação. Cópias da carta enviada pelo irmão Grieve sobre a Turquia e a Grécia foram publicadas em 15 ou 20 estados. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, propôs que a Turquia desempenhe um papel ativo na iniciativa de negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Em uma coletiva de imprensa conjunta com o presidente turco Recep Erdogan, Tusk afirmou que tanto a Turquia quanto a Polônia desejam a paz desde que a Rússia lançou sua invasão em grande escala à Ucrânia em 2022. Esta foto do presidente turco Erdogan e de Volodymyr Zelensky viralizou. A embaixada da Ucrânia na Turquia compartilhou a foto apenas algumas horas depois de Donald Trump repreender Zelensky de forma inédita na Casa Branca. Proibido. Isso é certo. Enquanto Washington se afasta da Ucrânia, muitos sugeriram que a cena serviu como um lembrete do firme apoio de Erdogan a Zelensky. E parece que a Turquia está buscando desempenhar um papel maior na segurança da Europa. O país possui o segundo maior exército da OTAN, atrás apenas dos Estados Unidos. Erdogan alertou que as defesas do continente precisam de sua participação. Sem incluir a Turquia, está se tornando cada vez mais impossível para a Europa continuar sendo um ator global. Para ser claro, estabelecer a segurança europeia sem a Turquia é inconcebível. Mas Erdogan já deixou claro que sua participação não seria gratuita. Continuamos comprometidos com nosso objetivo de plena adesão à União Europeia. Esperamos uma postura estratégica e visionária da UE e, consequentemente, uma revitalização imediata das nossas relações. Biryani, John Landry, Imagens Muçulmanas.
Assim como você disse, Jomana, acho que até algumas semanas atrás discutir Turquia e UE, a relações ou a adesão da Turquia ao bloco, sabe, não era levado muito a sério. Mas a direção da política da administração do UE está definitivamente fazendo, na minha opinião, os oficiais da UE reconsiderarem esse pedido de adesão. Isso ficou evidente em uma coletiva de imprensa ontem entre o primeiro-ministro polonês Donald Tusk e o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, onde ambos os líderes destacaram a importância de ter a Turquia como parte do bloco. O presidente Erdogan tem repetido nos últimos dias que uma UE sem a Turquia é impensável e que a Turquia pode trazer benefícios ao bloco em termos de segurança e defesa. E eu acho que a participação da Turquia na OTAN e sua localização estratégica, além de possuir o segundo maior exército da OTAN, está definitivamente fazendo com que os oficiais da UE repensem suas alianças de segurança e estratégicas. Sim, quero dizer, também faz parte da OTAN e, além disso, a Turquia se tornou um grande mediador de poder dentro da região do Oriente Médio. E você tem Donald Trump testando essa aliança transatlântica. Então, você diria que realmente faz sentido uma aproximação maior entre a UE e a Turquia neste momento? Acho que há muitos fatores para que as relações entre a UE e a Turquia se aprofundem. Como nós dois mencionamos, a Turquia é membro da OTAN e tem o segundo maior exército. E sob o comando do presidente Erdogan, as capacidades de defesa da Turquia floresceram nas últimas 2 décadas, com o presidente realmente incentivando a produção local de armamentos, seja de drones, veículos blindados ou mísseis. Então, as habilidades de defesa são definitivamente um dos seus pontos fortes. Em relação à sua localização, a Turquia tradicionalmente faz a ponte entre o Oriente e o Ocidente e tem mantido boas relações, sabe, tanto com os aliados ocidentais quanto com a Rússia e a China. E já vimos no passado como essa localização geográfica fazia sentido. Foi um ator-chave, por exemplo, para permitir que o grão ucraniano fosse transportado para os mercados internacionais. E a Turquia e a União Europeia também têm uma grande relação econômica. A União Europeia é parceira da Turquia. Sim. Agora, não há dúvida de que os sucessos extraordinários do Japão e o esforço energético da China para se reerguer tiveram um efeito notável e eletrizante sobre os muçulmanos do Império Otomano. Os budistas pagãos, antes desprezados como os mais infiéis, agora aparecem aos olhos deles como exemplos brilhantes e inspiradores. Aos feitos dos povos do Extremo Oriente, deve-se atribuir aos japoneses a visão de liberdade e independência em relação à interferência das grandes potências, objetivo pelo qual os povos do Oriente Próximo, os turcos otomanos, também estão lutando. Todo o Islã está despertando e está determinado a conquistar seu lugar politicamente e nacionalmente, assim como religiosamente. Já mencionei as manifestações desse espírito no descontentamento popular na Índia, que desde a Guerra Russo-Japonesa tem causado tanta preocupação ao governo britânico. Depois, há os 9 milhões de muçulmanos das terras do Nilo. Esses estão tomados de entusiasmo com o ressurgimento da Constituição na Turquia. É verdade que os turcos nunca foram muito populares entre os egípcios. No momento atual, porém, todos se unem no anseio pela soberania restaurada do califa constitucional. Tudo começou em 1999. Foi quando a Turquia se tornou candidata à União Europeia. Esse é o primeiro passo para se tornar um membro. Nos anos seguintes, a Turquia tentou implementar algumas reformas, limpar sua política interna para que a UE iniciasse as negociações de adesão, e o plano funcionou. Muito obrigado por toda a gentileza. As negociações começaram em 2005, mas pouco antes disso, a Turquia elegeu um novo líder, Recep Tayyip Erdogan. Em 2003, Erdogan se tornou primeiro-ministro da Turquia. Sim, primeiro-ministro. Ele ocupou esse cargo até 2014. Durante todo esse tempo, as negociações com a UE continuaram avançando. Mas em 2014, Erdogan mudou completamente o rumo da história. Ele alterou a estrutura de poder da Turquia. De uma democracia parlamentar, a Turquia se tornou uma república presidencialista. E, claro, ele garantiu que se tornasse o primeiro presidente eleito diretamente da Turquia. Agora, Erdogan sempre foi um político popular. Ele continuou vencendo eleições ao longo dos anos, mas a virada de 2014 foi um momento decisivo. Erdogan parecia acreditar que era uma espécie de sultão otomano reencarnado. Ele queria mudar as próprias bases da Turquia moderna e levá-la de volta a uma era passada,
onde a democracia dava lugar ao poder absoluto, tanto administrativo quanto espiritual. Mas em sua busca para se tornar um califa otomano dos tempos modernos, Erdogan afastou a União Europeia e as coisas chegaram ao auge em 2016. Cerca de 3.000 membros das Forças Armadas turcas tentaram orquestrar um golpe. Eles fracassaram e os conspiradores foram presos. Erdogan viu o golpe fracassado como uma oportunidade, uma chance de expurgar seus opositores políticos. E foi exatamente isso que ele fez. Cerca de 150.000 pessoas foram detidas após o golpe. Dezenas de milhares foram presos sob acusações de terrorismo. E isso foi a gota d'água para a União Europeia. As negociações de adesão da Turquia à UE foram interrompidas. 3 anos depois, em 2019, o Parlamento Europeu suspendeu as negociações. Já se passaram 5 anos desde então, e esses anos têm sido difíceis para Erdogan. A União Europeia deu o primeiro passo em direção à reconciliação. Eles convidaram o ministro das Relações Exteriores da Turquia para uma reunião informal ontem. O ministro turco participou da reunião em Bruxelas e disse que era do interesse de todos reavivar os laços entre Turquia e União Europeia. Embora isso não signifique que a UE vá retomar imediatamente as negociações de adesão, é um passo para trazer a Turquia de volta ao grupo. Mas, para que isso realmente aconteça, Erdogan terá que controlar suas tendências autocráticas. Percebendo o valor e as vantagens dessas oportunidades ampliadas, as nações passaram a ser tomadas por ambições ilimitadas de expandir suas fronteiras, seu comércio e seu poder. São essas ambições, tão possíveis de serem realizadas, que multiplicam as probabilidades e os perigos da competição internacional, da disputa e da guerra. À medida que o tráfego oceânico se desenvolveu, as grandes nações entraram em uma competição acirrada e determinada para se estabelecerem em posições vantajosas e estratégicas em todas as partes do mundo. Para esse fim, elas construíram marinhas e frotas mercantes, conquistaram extensas possessões coloniais e desenvolveram empreendimentos comerciais de grande alcance. Mas com toda essa expansão das fronteiras, aumento da população e crescimento do comércio, nenhuma nação parece estar satisfeita. A determinação da Rússia em obter maiores vantagens ao garantir acesso livre, seguro e permanente aos oceanos através do Bósforo e dos Dardanelos sempre foi vista pelas outras nações como uma grande ameaça aos seus interesses e bem-estar. Por outro lado, as nações afirmam que a determinação da Alemanha em estabelecer uma rota sob controle alemão do Mar do Norte ao Golfo Pérsico coloca em risco a própria existência delas. A Turquia é uma força importante, aliás, e o Erdogan é alguém com quem eu sempre me dei muito bem. Mas ele tem uma força militar significativa e a dele não foi desgastada pela guerra. Ela não foi desgastada por todas as outras. Quero dizer, ele construiu um exército muito forte e poderoso. E então nós tínhamos 5.000 soldados entre um exército de 5 milhões de pessoas e um exército de 250.000 pessoas. E eu perguntei ao general, o que você acha dessa situação? Ele disse, eles vão ser apenas, eles serão eliminados imediatamente. E eu os tirei de lá porque eu fui muito criticado por isso. E sabe o que aconteceu? Nada. Eu salvei muitas vidas. Agora temos 900. Eles colocaram alguns de volta, mas 900, se você está falando de 2. Agora, um dos lados foi praticamente eliminado, mas ninguém sabe quem é o outro lado, mas eu sei. Você sabe quem é? Peru. Ok, a Turquia é quem está por trás disso. Ele é um cara muito inteligente. Eles querem isso há milhares de anos e ele conseguiu. E aquelas pessoas que entraram, são controladas pela Turquia. E tudo bem, é outra forma de lutar. Ou você acha que vai acalmar? Bem, ninguém sabe qual vai ser o resultado final na região, sabe? Ninguém sabe realmente quem é o verdadeiro... Eu acredito que é a Turquia, e acho que a Turquia é muito inteligente. Ele é um cara muito inteligente e muito duro. Mas a Turquia fez uma tomada hostil sem que muitas vidas fossem perdidas. Posso dizer que a base industrial de defesa turca é realmente impressionante. Há algumas centenas de organizações trabalhando no lado da inovação. Há algumas milhares de empresas envolvidas. Parte da Secretaria de Indústria de Defesa da Turquia, que conheci em Ankara
mas ele também me visitou aqui, o chefe, né, o diretor dessa agência, que responde diretamente ao presidente, ao gabinete do presidente Erdogan. Então isso é realmente importante. Eu sei que há uma cooperação próxima entre o que vocês fazem e estão fazendo na Turquia com outros aliados em toda a Europa e com os Estados Unidos, e vocês realmente fornecem algumas das partes mais importantes e às vezes produtos finais em termos do que a indústria turca está produzindo. E só podemos pedir que vocês façam mais tudo o que puderem fazer na Turquia para aumentar a produção, fazer mais ter ainda mais turnos e mais linhas de produção. Minha previsão é que em 4 ou 5 anos vocês verão todas elas operando na capacidade máxima, porque o dinheiro está disponível. E o mesmo vale para a Naval e a Thales na França, para a Leonardo na Itália, para a Rheinmetall na Alemanha, para todas as MBAE no Reino Unido e todas as outras orgulhosas empresas da indústria de defesa na Europa, e para a Raytheon, Boeing, Lockheed Martin e todas as outras empresas nos Estados Unidos. Nós realmente precisamos fazer isso. Então não vamos discutir demais sobre o que precisamos fazer em termos de estimular a indústria de defesa. Não. Diga a eles que o dinheiro está disponível. Produzam e garantam que continuemos seguros aqui. Ankara se orgulha de suas indústrias de armas e defesa que se desenvolveram significativamente na última década, produzindo de mísseis de curto alcance a drones de alta tecnologia. Em 2024, as exportações de defesa turcas aumentaram para mais de 7 bilhões de dólares americanos. Drones Bayraktar TB2 foram vendidos para países ao redor do mundo, incluindo membros da UE como Polônia e Romênia. Bem, a Turquia quer comprar 40 desses caças, que são construídos em conjunto pela Alemanha, Reino Unido, Espanha e Itália. E todos esses 4 países precisam concordar com a exportação. E até agora, Berlim vinha colocando freios nisso por preocupações legais e de direitos humanos. Nos últimos anos, o governo alemão só aprovou exportações limitadas de armas para a Turquia, mas isso parece estar mudando. Segundo relatos, Berlim aprovou recentemente algumas exportações de armas para a Turquia e parece haver algum avanço também na questão do Eurofighter. Vamos ouvir. De forma breve e direta, toda a questão oriental surge do plano da Rússia de possuir Constantinopla e dos esforços das outras grandes potências da Europa, especialmente da Grã-Bretanha, para impedi-la. Há mais de 1000 anos a Rússia deseja Constantinopla. Nesse período, ela fez diversas tentativas para conquistá-la. Uma vez, ela praticamente a conquistou, mas uma jogada brilhante da Grã-Bretanha com outras potências a impediu de mantê-la, e assim surgiu de fato a questão oriental. Analistas dizem que, como sinal de relações mais amistosas, líderes europeus começaram a suspender sua oposição à venda de equipamentos militares turcos importantes, já que Ankara busca modernizar suas forças armadas, o que, segundo ela, será do interesse de toda a Europa. A mais nova fábrica de munições dos Estados Unidos utiliza equipamentos de última geração da empresa turca, Repkon, e pode, no futuro, ser responsável por 1/3 da produção de projéteis no país, algo que analistas consideram vital para suprir a atual escassez enfrentada pela Ucrânia. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, recentemente inaugurou o mais novo submarino de última geração da Turquia, além de um porta-helicópteros, novas fragatas e mais de 1 de outros navios de guerra em construção. Essas iniciativas fazem parte do esforço de Erdogan para tornar a marinha turca uma das maiores da Europa. Vale destacar que o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, discursou na cerimônia de formatura e entrega de bandeiras da Academia de Guerra do Exército da Turquia na semana passada, ocasião em que declarou sua intenção de ampliar ainda mais a presença militar do país ao redor do mundo. Nós ocupados. Nós temos. Não cedemos e não cederemos àqueles que tentam nos confinar a águas rasas. T-Americ. Pensaremos de forma centrada na Turquia, mas manteremos nossa visão ampla o suficiente para abranger o mundo. Vamos mantê-la ampla. Da Síria ao norte do Iraque e da Líbia à Somália, nossas forças armadas cumprem com honra seus deveres em todos os lugares onde são designadas. Como
está cumprindo com o fluxo de sangue. À medida que a Turquia continua a expandir seu alcance e suas capacidades militares, fica claro que o país está se posicionando como o principal mediador de poder na região. O único concorrente que oferece uma ameaça credível à Turquia é a Rússia, mas ela se encontra atolada na guerra na Ucrânia e enfrentando a expansão da OTAN para o norte. No seu auge, o Império Otomano se estendia por 3 continentes e governava grandes partes da Europa, Ásia e África. Alturas como essas não são alcançáveis no curto prazo, mas é uma narrativa convincente que os líderes turcos podem contar ao seu povo. No clima geopolítico atual, a Turquia está em grande parte fora do foco da mídia ocidental. A guerra na Ucrânia, a ascensão da Índia e as tensões no Mar do Sul da China atraem muito mais atenção. Mas essa falta de foco também representa uma oportunidade para a Turquia. À medida que os Estados Unidos recuam do cenário mundial e a globalização se desfaz, uma potência regional com capacidade industrial, acesso marítimo valioso e força militar está pronta para ocupar esse vazio. O papel do papado de perseguir o povo de Deus, conforme apresentado em Apocalipse 13 e 17, não deve ser confundido com o papel da Turquia, o rei do norte, de sinalizar ao mundo qual será o próximo evento. E ele plantará as tendas do seu palácio entre os mares, no glorioso Monte Santo. Esse movimento por parte da Turquia é o sinal para a manifestação de Miguel. Ou seja, isso indica que este evento é o próximo na ordem dos acontecimentos. O presidente Erdogan declarou ainda que a Turquia jamais poderia virar as costas para Jerusalém, onde o Império Otomano governou por 4 séculos após conquistá-la dos mamelucos egípcios em 1517 d.C. e, por fim, entregá-la ao Império Britânico, incluindo forças do Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e Índia, em 1917. Como? Como você pode dizer isso? Como podemos virar as costas para Jerusalém, onde nossos antepassados governaram em paz, tranquilidade e prosperidade por 4 séculos? Como podemos fechar os olhos para a terra da Palestina, onde Gazi Mustafa Kemal Atatürk lutou para impedir que o inimigo a alcançasse? Como podemos deter nossos inimigos? Como podemos ignorar os clamores de nossos irmãos palestinos, que têm sido submetidos a genocídio por Israel há 11 meses? Quem pode separar Istambul e a Sagrada Jerusalém? Além disso, muito pouco tempo após a tomada da Síria, a embaixada da Turquia em Damasco já estava funcionando. Oficiais de inteligência turcos foram alguns dos primeiros a se reunir com líderes do HTS após a formação de um governo, e a Turquia enviou conselheiros e apoio para criar o novo exército, marinha e força aérea sírios. Tudo isso é muito perigoso para o Estado de Israel. Por maior que seja a ameaça que o Irã representa para Israel, eles são uma nação decadente a centenas de quilômetros das fronteiras de Israel, e sua principal fonte de poder vinha da guerra de guerrilha, táticas terroristas nas fronteiras de Israel através do Hezbollah e do Hamas. Mas com a Turquia, as coisas são diferentes. A Turquia possui um enorme exército moderno, classificado entre os 10 maiores do mundo. Eles fazem parte da OTAN. Eles têm armas nucleares do Zimewa armazenadas em seu país e agora têm acesso direto às fronteiras de Israel através do HTS na Síria. E a Turquia odeia Israel profundamente. Ao longo dos anos, a Turquia acusou Israel de genocídio repetidas vezes. Eles afirmam que Israel superou Hitler em barbaridade. No último ano, em 2024, a Turquia cortou oficialmente seu acordo comercial com Israel no valor de 7 bilhões de dólares anuais. E então, 2 meses depois, ameaçou enviar tropas para invadir as fronteiras de Israel caso não encerrassem a guerra com o Hamas. Felizmente, essa ameaça ainda não se concretizou. Então, vários meses depois, a Turquia foi além e cortou todos os laços diplomáticos com Israel. Senhor presidente, leve-nos a Jerusalém. 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 Não se esqueçam, jovens, pois quem é verdadeiramente paciente sempre alcança a vitória. Tudo neste mundo está em um estado de instabilidade.
As nações estão furiosas e preparativos para a guerra estão sendo feitos. Mas, embora haja entre as nações uma inquietação crescente, embora estejam reunindo suas forças, é como se fossem contidas por um poder invisível. Os anjos estão segurando os 4 ventos até que os servos de Deus sejam selados em suas testas.